Pastor Marcos Freire é conhecido dessa igreja e sempre que vem passar suas férias aqui, às vezes quando vem fazer conferência aqui por perto, nós sempre o convidamos, esse querido colega, e ele é conhecido como aquele genro que ama a sogra. Essa é a patente dele aqui. E a sogra dele essa semana não passou bem, então vamos ficar orando pela irmã Ernestina para que logo ela esteja recuperada. E o pastor Freire, semana passada, foi o conferencista do aniversário da Igreja Batista Bíblica Ebenezer. Ele esteve lá, pregou, ficou essa semana aqui. Eu falei para ele: rapaz, domingo tem que pregar na nossa igreja. E como todo bom pastor, ele traz um esboçozinho também ali na capa da Bíblia, né? O pastor tem que usar um esboçozinho assim extra ali, porque de repente, e esse de repente chegou, ele vai pregar a palavra do Senhor essa noite, vai ler a palavra. Seja bem-vindo, pastor. Deus o abençoe, viu, meu querido? Amém. Vou ouvi-lo de lá. Amém. Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande poder estar novamente com os amados. É um prazer poder rever pessoas tão queridas que aprendemos também a ter no nosso coração, a lembrar constantemente. Tem duas coisas que eu gostaria de compartilhar antes de entrar na mensagem. É que essa semana a gente cuidou muito bem da sogra. Ela de fato não esteve bem, mas com apoio aí dos filhos, nós levamos para o médico, cuidamos, e assim que ela melhorou, eu levei ela para tudo que é lugar. Mas ela voltou. Ou seja, eu pensei que ela ia ficar, mas ela decidiu voltar para casa. A gente está cuidando, então, não tem jeito. A gente vai ter que cuidar dela por resto da vida, né? Essa é a parte boa. A segunda é que alguns podem estranhar o fato de eu estar com barba. Eu me sinto no direito, e até mesmo os irmãos que me conhecem, de serem merecedores da minha rápida explicação. Eu venho prometendo deixar a barba para os meus filhos, não por uma questão religiosa, é que eles usam barba, e nós não temos fotos. E eles vêm pedindo: pai, deixa para a gente tirar nossas fotos, deixa para a gente tirar. E há um ano eu vinha protelando isso, mas não teve jeito. Quando foi há 3 semanas atrás, falou: pai, o senhor cumpre seus compromissos, o senhor vai aqui, vai ali, sempre está no horário, e nos atender não vai poder. E eu falei: agora não tem jeito. Eu ainda tentei convencer: deixa eu voltar de conquista, que aí eu tiro a barba, senão alguns lá vão achar que o pai se desviou. E eles: não, pode deixar a barba, quando a gente chegar, ela já está no tamanho que a gente precisa para tirar as nossas fotos. Alguém disse que eu não passei por um caminhão que tombou na estrada de Presto Barba. E eu falei: irmã, eu não vi. Encontrei um querido irmão na feira, não vou falar quem é, pastor Infante, mas disse para mim: olha, mesmo com barba, eu ainda acredito que você é crente. Eu falei: rapaz, a minha situação é delicada, tudo pelos filhos, e agora orem por mim, porque eu acabei cometendo um erro. Eu falei para eles: então, pai, deixa a barba, e assim que a gente tirar a foto, eu tiro a barba. E eles riram, parece que combinaram em pensamento. Os filhos fazem isso com a gente, né? Eles riram, olharam para mim e falaram: pai, não se preocupa, vai demorar para tirar a foto. Ou seja, eu agora me tornei refém, depois dos meus filhos adultos, justamente de quando é que essas fotos vão sair. Então, é claro, ore por nós. Estou, graças a Deus, com a minha esposa, estou, graças a Deus, na casa da minha querida sogra, com os meus cunhados, cunhadas, tendo um momento abençoadíssimo. Mas vamos, amados, ao que realmente nos importa nesta noite. Eu quero convidá-los para juntos nós estarmos de pé, abrindo as nossas Bíblias, num salmo que é bem conhecido. Vamos fazer a leitura apenas do primeiro versículo, que é o Salmo 139. Salmo 139. Já cantei inúmeras vezes aqui
inclusive a mensagem desse salmo, mas hoje eu quero poder pregar sobre o que diz o salmo, tirar aqui algumas lições, algumas aplicações para as nossas vidas. Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Mais uma vez, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Oremos. Bondoso Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar com a Tua família e juntos podermos adorar o Teu nome. Como é bom, Senhor, ler a Tua palavra e na liberdade que o Senhor tem, pedimos que o Teu Espírito fale com cada um de nós. O Senhor sabe como estamos, o que precisamos, fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, amados, sentai-vos. E é claro que o tema dessa mensagem não pode ser outra senão: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Mas quero rapidamente compartilhar com os irmãos que sonda-me, eu tenho plena convicção que é a palavra que Deus, Ele quer ouvir de mim e de você nas nossas orações. Não tenho dúvidas a respeito disso. Possivelmente o Senhor está esperando, inclusive, que muitos que aqui estão, ainda hoje, coloquem-se diante dEle e façam justamente esse pedido: Senhor, sonda-me. Senhor, examina a minha vida. Senhor, esquadrinha a minha vida. Veja o que há em mim e muda, Senhor, segundo o Teu querer. Como é importante nós podermos entender isso. Mas deixa eu também compartilhar que existem alguns tipos de sondagens que fazem parte do dia a dia de nossa vida e que refletem muitas coisas que fazemos, mas às vezes não percebemos. Por exemplo, existe a sondagem do terreno. A sondagem no terreno tem o propósito de investigar a qualidade do solo para futuras edificações naquele terreno. O terreno, alguns aqui bem sabem, que pode estar aparentemente bonito, mas para construir um edifício, para construir uma casa segura, é necessário que se sonde o terreno, é necessário que se conheça o terreno, é necessário ver se aquele solo, ele permite essa construção. Por isso é tão importante a sondagem de um terreno. Existe também um outro tipo de sondar, que é o nosso próprio corpo, o corpo humano. Procedimentos, inclusive médicos, que vêm com o propósito, na sondagem, de investigar, de extrair, ou muitas vezes até mesmo introduzir no nosso corpo algum tipo de material, com aquele propósito de nos auxiliar muito no diagnóstico de enfermidades. E quando não, alguns aqui que já fizeram, por exemplo, uma tomografia, sabem perfeitamente que aquilo revela, num exame confiável, o estado, muitas vezes, do nosso corpo. E o diagnóstico é feito com precisão. Ou seja, o sondar faz parte da nossa vida no dia a dia. Existe também uma outra sondagem, que é justamente as sondas espaciais, que parece não ter muito a ver com a gente. Mas as primeiras sondas para estudar outros astros foram lançadas no fim da década de 1950, e de lá para cá, algumas outras sondas com recursos tecnológicos simplesmente surpreendentes têm sido lançadas
no espaço, justamente para examinar, para ver algumas coisas que nós aqui não conseguimos, não podemos ver, e que vem ajudando a desvendar um pouquinho de nada, tudo aquilo que é obra das mãos do nosso Deus. A sondagem, ela faz parte, com certeza, de muitas áreas. Existe, inclusive, a sondagem dos oceanos e até mesmo rios. Essas sondagens, elas vêm para investigar a profundidade da água, a natureza justamente do fundo de um rio ou de um mar, o que é possível, inclusive, extrair ou até mesmo ali construir. Vem também com o propósito de descobrir riquezas e também nós conhecermos os seus perigos. Então percebe que existe muita coisa que faz parte da nossa vida, outras que eu poderia citar, que vem justamente nesse poder que existe o sondar, o examinar. Aí vem justamente ao meu coração, e eu creio que agora ao nosso, o que Deus Ele quer fazer em nós. Ou seja, amados, a sondagem de Deus não se compara em nenhuma das que aqui eu citei e as outras que eu não citei. A sondagem de Deus, ela sempre vem para melhorar. A sondagem de Deus na minha vida e na sua vem para transformar. A sondagem de Deus na minha vida e na sua vem para libertar. A sondagem de Deus na minha vida e na sua tem um poder até mesmo de purificar. A sondagem tem o poder de fazer de cada pessoa que permite o agir de Deus na sua vida, até mesmo ser uma nova pessoa, um novo coração, ser uma nova vida. E é isso que me surpreende quando eu olho para a palavra de Deus. Nós vamos dar aqui 4 passos para aplicar esse assunto de uma maneira um pouco mais detalhada, ainda que eu confesso que aqui nós temos tempo, até mesmo mensagens para uma série de mensagens. Mas vamos olhar aqui pelo menos 4 aspectos importantes ou passos importantes. Primeiro, Deus, Ele sabe tudo a meu respeito. Deus sabe tudo a seu respeito. Não há nada que eu possa esconder, não há nada que eu possa ocultar. Não depende de eu permitir, e sim de quem Ele é e quem somos, feitos do pó. E Ele tem todo o poder, todo o direito, toda a autoridade, até porque não abre mão da sua vida de conhecer como nós estamos. Deus é a única pessoa que conhece totalmente as nossas virtudes e as nossas deficiências, nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Deus sabe exatamente quem eu sou e você também. Não há uma única pessoa nesse auditório que quer creia nele ou não, que tenha uma vida compatível com a vontade de Deus ou não, que Deus não conheça e não sabe quem é. E ao mesmo tempo, Ele não abre mão da vida de uma única pessoa. Deus conhece integralmente o nosso caráter, e às vezes nós podemos tentar passar de bons diante de alguns, e até conseguimos passar imagens de pessoas muito bem consigo mesmas, muito bem umas com as outras, e principalmente dentro de casa. Mas Deus, Ele sonda, Deus, Ele examina, e Ele sabe como cada um de nós nos encontramos. Ele esquadrinha a mente de todos nós, e Ele é o único que realmente sabe o que há
na mente, o que há no coração, quais são as nossas intenções. Deus, Ele já conhece. O Senhor nos mostra em sua palavra, e o profeta, falando sobre isso, esclareceu muito bem quando disse no capítulo 17 de Jeremias, no versículos 9 e 10, que diz que nada está oculto ao Senhor. Ele disse: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Olha o que o profeta diz, e ainda vai além: quem é capaz de compreender o coração do homem? Quem é capaz de compreender esse ser? Aí o Senhor, Ele entra em cena, e Ele vem a uma resposta, justamente a um clamor de um mundo, de pessoas que carecem da sua glória, e Ele diz: eu sou o Senhor que sonda o coração, eu sou o Senhor que examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, como é bom estar diante do Senhor, como é bom poder agora conhecer um pouco mais do nosso Deus, e saber que eu estou conhecendo Ele um pouco mais pelo que podemos ver aqui, mas Ele me conhece totalmente. Ele te conhece integralmente. Ele conhece o seu caminhar e o seu deitar. Ele sabe quais as intenções do nosso coração. A pessoa que Deus escreveu no poder do seu Espírito para escrever a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, de uma maneira interessante, nós vemos o Senhor dizendo que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amados, sabe o que eu vejo nesse primeiro passo? Quando nós lemos a palavra do Senhor, e quando claramente ela diz: Senhor, Tu me sondas. Não é um pedido, Senhor é que me sondas. O Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. Sabe o que eu consigo ver claramente? Que todas as coisas estão descobertas, estão também patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Como está a sua vida? Deus sabe. A pergunta é para você, é para cada um de nós, porque cada um de nós sabe em que áreas de nossa vida nós temos caído, em que áreas na vida nós temos passado uma imagem daquilo que não somos. Segundo passo, Deus sempre está perto de mim. Deus sempre está perto de mim. O versículo 7 do Salmo 139 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Em outras palavras, o salmista ele estava dizendo: o Senhor sempre, continuamente, o Senhor está perto de mim. Amados, quando nós vemos esse texto, nós estamos aqui tendo uma das bases da doutrina da onipresença, ou seja, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. E a doutrina da onipresença,
ela deve então inspirar na vida dos que conhecem o Senhor, que por Ele, evidentemente, são conhecidos em Cristo por terem recebido o Senhor Jesus. Na vida dos salvos, a doutrina da onipresença, ela inspira tranquilidade. A onipresença, ela inspira segurança, não temor, e muito menos apreensão. Quando eu consigo agora olhar justamente um pouco de quem é Deus, e eu consigo então entender justamente que Ele está perto de mim, na minha vida e na sua vida. Ele está dizendo: não é para que você viva com medo, não é para que você viva apreensivo, não é para que você esteja de maneira insegura vivendo. Pelo contrário, eu posso olhar para esta palavra e dizer com toda tranquilidade: não pense que Deus fica perto de você, do irmão, da irmã, de mim, para nos vigiar simplesmente, tendo uma oportunidade para nos acusar, ou nos condenar, ou nos punir com os nossos erros. O nosso Deus onipresente não é um Deus acusador. O nosso Deus onipresente não é um Deus que está na sua onipresença justamente esperando um momento em que você caia, um momento em que você deslize, um momento em que você fraqueje. O que nós vemos na palavra do Senhor é que o propósito divino é sempre de Deus, na sua onipresença, proteger, auxiliar, consolar, encorajar, orientar e, sobretudo, perdoar e fortalecer a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Como é bom saber que Deus é onipresente. Como é bom saber que Ele está perto de nós. E isso ganha uma dimensão de poder agora desfrutar, de poder viver, de poder receber o que o Senhor tem para me dar e aplicar na minha vida justamente o que Ele está pronto para dar, a proteção que esse mundo não me oferece, o auxílio que prometem, o consolo que dizem que eu tendo, eu poderei ser consolado, ou muitas vezes, se eu fizer isso, aquilo, encorajado, eu vou estar sendo um melhor profissional, um melhor homem, um melhor pai, uma melhor mãe. Mas, amados, a onipresença do Senhor é para nos auxiliar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Deus não está presente justamente para estar pontuando simplesmente: olha aí, você viu? Ele não é homem, Ele não age como os homens, Ele é Deus, e nós ouvimos isso em Sua palavra, e diante dEle nos prostramos, mas ao mesmo tempo nos apresentamos e vivemos com a segurança de que temos um Pai eterno, que o divino é nosso Senhor, nosso Salvador, é o nosso Redentor em Cristo Jesus, que consumou a obra para a remissão dos nossos pecados. Tenha isso no seu coração. Terceiro passo: Deus pode fazer o que me é impossível. Deus pode fazer o que me é impossível. Os versículos 13 a 15 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo maravilhoso, especial, admirável.
tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, porque meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Amados, o Salmo 139, ele é um poema sim religioso. É um poema que fez parte justamente da adoração, da proclamação, da confissão, da contrição do povo de Deus Israel. Esse salmo não é um tratado científico. Não é um tratado científico. E mesmo assim, quando nós olhamos para este salmo, essas palavras e outras em especial, ainda assim, esse salmo nos leva justamente onde muitos livros de ciências não nos conduzem. Não é um tratado científico, mas antes de todo tratado científico, o Senhor, Ele veio e falou, e continua falando, que Ele pode fazer o que me é impossível. Ou seja, meus amados, se não é um tratado da ciência, ainda assim esse texto nos conduz ao sentimento de reverente admiração pelo poder divino, o que no aspecto espiritual, que é o que importa aqui para nós, é de muito maior benefício que o conhecimento científico. Eu passei por uma experiência recentemente, atendendo um casal de médicos que se converteram no mês de dezembro passado em nossa igreja. Ela ginecologista, cirurgiã, ele anestesista, diretor de um hospital em Curitiba. Se converteram, graças a Deus, numa série de mensagens, o que não pode faltar no seu Natal. E eles então entenderam que não podiam mais continuar sem o Senhor Jesus. Mas o médico, ele acabou ficando doente, um câncer. E eu atendendo aquele irmão, eu passei por uma experiência que eu ainda não tinha lidado com isso na vida de um profissional da medicina. Apesar de outros profissionais da mesma área na nossa igreja, mas eu não tinha tido essa experiência. E acompanhando o irmão Nelson, ali no meu escritório, junto com a sua esposa, procurando buscar a direção do Senhor, procurando mostrar que Deus, Ele pode fazer o que me é impossível, o que te é impossível, Deus faz. Ele disse: pastor, eu sei disso, porque com todo o conhecimento que eu tenho, eu estou surpreso com o estado do que está dentro do meu coração, a minha alma, o meu coração está em paz. Eu hoje tenho o que eu sempre critiquei: fé em Deus, em Cristo Jesus, o meu Senhor. E eu ouvi aquilo e ele disse algo que me surpreendeu um pouco mais. Ele disse: sabe, pastor, eu gostaria muito de ter a santa ignorância de não saber, pelo que eu vou passar, por todos os procedimentos que eu vou sofrer, pelas intervenções que vão existir no meu corpo. Eu gostaria de saber as mudanças que vão ocorrer, mas eu já sei o que vai acontecer. Eu posso passar para o senhor e a minha esposa o quadro passo a passo. Ele de cabelinhos brancos, profissional desde a sua juventude, um homem que conhece a ciência, um homem que conhece o que é possível ao homem, um homem preparado para cuidar de outros
agora estava ali dizendo: a maior bênção que eu tenho, apesar de não ter a ignorância que eu gostaria, é de saber que Deus, Ele pode fazer na minha vida hoje o que eu nunca pensei, imaginei, porque Ele é Deus. E eu fiquei feliz por algo tão simples, mas eu nunca tinha pensado que esse salmo, apesar de não ser um tratado científico, e ele poderia falar sobre a formação justamente de um ser num útero, com toda a técnica e conhecimento, sendo um perfeito mestre, como médico, e alguns aqui que certamente trabalham na área da saúde, sabe o que é um ser em desenvolvimento. Mas ele estava dizendo: tudo isso eu sei. Agora, o que me surpreende não são os tratados da ciência, é o que eu estou descobrindo pela fé e vivendo o que Deus tem feito na minha vida cada dia, e experimentando que Ele é que faz o que me é impossível, porque Ele é meu Deus e eu sou seu filho em Cristo Jesus. Como você está? Será que nesse momento nós estamos passando por algo evidentemente que não conhecemos? Talvez por não ser médicos nós não temos ideia do que está para vir. O médico sabe muitas vezes o que está por vir, mas seja qual for a situação, o nosso Deus é um Deus que faz o que nós não podemos fazer. Eu não posso ir além do que Ele pode fazer, e até a medicina, ou toda a ciência, ou todo o tratado de homens que agora rendem-se aos pés do Senhor Jesus, podem invocar esse texto e aplicar nas suas vidas e dizer: ó Senhor, Tu criaste o íntimo do meu ser, o Senhor é que teceu no ventre da minha mãe, o Senhor é que me formou, e eu te louvo, porque fizeste isto, Senhor, e hoje eu entendo de modo maravilhoso. E se o Senhor começou essa obra lá no ventre da minha mãe, há de terminar, porque o Senhor é Deus. Como precisamos aplicar essas verdades, como precisamos em alguns momentos de nossa vida, talvez até em todos, se possível, dobrar os joelhos e ir lá no íntimo, no nosso quarto, sozinhos, nós falarmos com o Senhor: Senhor, sonda a minha vida, me examina, Senhor, eu preciso da Tua sondagem, Senhor, eu quero fazer o que Tu queres. A minha carne perde uma coisa, o meu espírito outra, mas eu estou lutando para fazer a Tua vontade. Mas, Senhor, me mostra o que eu posso fazer, fala comigo, fala com Teu servo. O Senhor já me revelou que se eu estou aqui, isso começou dentro da Tua vontade, no ventre da minha mãe. Senhor, termina a obra que o Senhor começou na minha vida. Quarto e último passo: Deus tem um plano para a minha e a sua vida. Amém? Deus tem um plano para a minha e a sua vida. É isso que nós aqui, meus amados, podemos ver. Versículo 16: os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim, também foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Sabe o que eu consigo ver aqui no Senhor, à luz de sua palavra? É que nada, absolutamente nada, surpreende a Deus. Nada.
absolutamente nada surpreende a Deus. Sabe o que eu ainda consigo ver? É que é bom saber que o nosso Deus, Ele é o Senhor do passado, seja na minha história e na sua, quando ainda estávamos no ventre de nossa mãe sendo formados. Ele é o Senhor do presente e Ele é o Senhor do futuro. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, para sempre. Ele é o Senhor. E é isso que nós vemos. E é isso que enche então o nosso coração, porque nada surpreende a Deus. É bom sabermos que Ele conhece o futuro. É bom saber que Ele, meus amados, conhece o nosso presente, isso que estamos vivendo, e nos pode justamente guiar através de seus caminhos, se nos submetermos à sua liderança, à sua vontade, ao seu senhorio. Deus não nos força, à luz de sua palavra, dentro da sua vontade santa, Ele não nos força a cumprir a sua vontade, mas Ele, que programou então, como nós lemos na sua palavra, cada detalhe do nosso desenvolvimento no interior do ventre materno, vem a palavra dele e diz então que Ele estabeleceu também um plano, Ele estabeleceu um propósito para a nossa vida posterior após o ventre. E eu entendo então que esse plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, após a concepção, após o nascimento, estando nós aqui como estamos nessa noite, é que cada um seja salvo e desfruta a eternidade, porque é para isto que Ele te criou, para o seu louvor e para a sua glória. A tua vida, a tua existência é para o louvor e a glória de Deus. É a vontade dEle para a sua vida. Eu li uma poesia de alguém que disse assim, não é que concordamos com tudo que a gente lê, mas eu fiquei pensando nessa poesia e acrescentei nessa mensagem. Diz aquele homem: assim como o arquiteto desenha a planta e traça as especificações para a construção de uma residência, de um edifício, Deus também planeja o que há de ser de cada indivíduo, mesmo antes que este veja a luz do dia. A cada um, porém, compete, decidir-se se seguirá o desenho, o propósito, a vontade divina ou não. E realmente eu pensei, é verdade. Deus, Ele fala com cada um de nós. Ele mostra os seus planos, alguns adiam. Ele mostra a sua vontade e alguns falam, ainda não é para mim. E não sabem que hoje é o dia oportuno para fazer a vontade de Deus. Quanta gente tem ouvido justamente Deus falando, e elas sentem Deus pelo seu Espírito indo ao coração, indo à sua mente, tomando a sua alma e falando, é com você. Eu te conheço, eu te formei, eu te dei a vida, mas eu quero te dar muito mais do que a existência humana. Eu quero te dar a eternidade em meu Filho Jesus Cristo. Quantas pessoas têm desperdiçado a sua vida por não ter tomado essa decisão? Quantas pessoas têm deixado de desfrutar um plano perfeito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Se você pensa que o plano de Deus é perfeito nesta vida, eu confesso que você não conhece a Deus. Porque você vai entender que a vontade dele sim é boa, a vontade dele sim é agradável, a vontade de Deus é perfeita,
mas nessa vida nós passamos por lutas, nessa vida nós passamos por tribulações. Assim, eu faço a aplicação final dessa mensagem, dizendo que Deus sonda, não porque Ele precisa, mas porque nós é que precisamos. A sondagem, ela é importante para nós, para podermos quebrar os vínculos ou as algemas ao pecado que nos prende e nos separa eternamente dele. Eu tenho certeza que a sondagem de Deus, ela é importante não para ele, mas para mim, para você, para nós. Deixe Deus sondar a sua vida, deixe Deus examinar a sua vida, deixe Deus Senhor da sua vida, deixe Ele ser o seu Salvador pessoal, mas a decisão é sua. Deus, Ele nos sonda com esse propósito. Eu quero continuar sendo sondado, eu desejo ser sondado, eu quero continuar sendo examinado, esquadrinhado. Eu quero ser conhecido de Deus, não porque Ele precisa disso, mas porque eu preciso, porque nós precisamos, necessitamos urgentemente do agir dEle na nossa vida. Posicione-se diante dessa mensagem, justamente diante também do mundo espiritual. Posicione a respeito da palavra que você está ouvindo. Reaja então ao chamado, à voz de Deus, e comece ainda hoje o processo de avivamento, se você está afastado do Senhor, de salvação, recebendo Jesus como seu Salvador. O meu oleiro, o teu oleiro, aquele que pode fazer de novo as nossas vidas, Ele está sondando esse vaso que eu sou, Ele está sondando esse vaso que você é. Nós somos de barro, nós somos pó, e voltaremos para o pó. E o Senhor, Ele quer fazer algo muito maior do que ser pó. Sonda-me, Senhor. Hoje eu entendi a tua vontade. Curvemos nossas cabeças. Eu quero terminar com essa palavra de oração, mas eu gostaria muito de orar na liberdade que o Senhor teve e tem de falar conosco, para que, se houver alguém entre nós nessa noite que vai dar esse passo entregando a sua vida, que vai dar esse passo reconhecendo que você não pode fugir de Deus, e você não pode mais continuar brincando com aquele que sonda a sua vida. Ele tem te mostrado isso, Ele tem feito de tudo para que você entenda isso. Meu querido, ou minha querida, por gentileza, por amor àquele que provou no mais alto grau quanto te ama, quando deu a sua vida na cruz, eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos. Onde você está? Alguém? Pastor, ore por mim. Hoje eu tomo a minha decisão. Alguém na galeria? Aqui embaixo? Alguém? Ore por mim. Eu sei que eu já sou salvo, pastor, mas eu sei que Deus está falando, está mexendo com a minha vida. Eu quero estar na vontade dEle, fazer a vontade dEle. Alguém? Só faça um sinal. Onde você está? Erguendo uma de suas mãos. Alguém? Bondoso Deus, como é bom saber que a sua palavra, ela não volta vazia. Como é bom saber que é o teu Espírito que faz, que convence, que converte, e que nos cabe anunciar a tua palavra. Com gratidão, Senhor, vivo essa palavra e estamos proclamando na dependência do Senhor. Continue falando aos corações, ó Deus, e que ainda hoje, se há decisões que aqui não foram tomadas, elas sejam tomadas em nossa casa,
no nosso descanso, no nosso quarto, a gente humildemente coloque nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor nos examine, nos mostre o que precisa ser mudado. Oro grato, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pastor Infante, pela alegria que sempre nos dão de receber com tanto amor, com tanto carinho. Peço que continue orando pela minha sogra. Ela está bem, mas queremos vê-la melhor. Realmente eu amo a minha sogra, não é lá em Curitiba, é aqui quando eu venho, quando eu estou lá, também quando eu ligo, pergunto, falo. É muito bom valorizar as pessoas, mesmo que seja a sogra. Bem, nós vamos encerrar o culto. Eu falei para ele, foi também muita correria. Eu disse, pastor Marcos, não dá para cantar o som da minha, não? Eu não sabia que ele ia pregar sobre o Salmo 139. E ele falou, eu não ensaiei com ninguém aí da igreja. Aí agora eu falei para ele, olha, se eu soubesse cantar, nós íamos fazer um dueto aqui. Nós íamos cantar o som da minha. Ele falou, olha, pastor, eu encaro, mas eu não. Então, dá para cantar o som da... mesmo que seja sem... Olha, o Lucas vai tentar acompanhar. Não, ele qual é? Fá sustenido? É isso? Fá sustenido menor. Ainda tem ainda tem o menor, viu? Fá sustenido menor. Muito bem, então o pastor Marcos, ele vai cantar o Salmo 139. O CD dele é um dos hinos prediletos que eu gosto de ouvir. E ele vai cantar o Salmo 139 e depois então nós estaremos encerrando o culto. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me alentou, me levanto, sabes os meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que todos já conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama,
que ali também me encontras. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu também te amo. Senhor, eu também te amo. Senhor, eu também te amo. Senhor, eu sei que tu me amas. Amém, graças a Deus. Uma oração silenciosa, o pastor Marcos já orou. Uma oração silenciosa, nós estamos encerrando o culto. Quando o piano acabar de ser tocado, então vamos sair, a nossa cantina está funcionando em favor dos missionários, então vamos reverentemente deixar o templo e vamos nos congratularmos ali na área do templo.